nome é Alicia Maria, eu sou do 7º ano Master e hoje irei falar sobre o livro Sherlock Holmes, o Cão dos Baskerville, de Martin Claret. Sherlock Holmes e seu melhor amigo, Dr. Watson, estão em sua casa quando recebem a visita de um novo cliente, um médico do vilarejo do interior, que deseja a opinião do detetive sobre a estranha morte de seu vizinho, Sir Charles Baskerville. Acontece que a família Baskerville tem um medalhão. O cão persegue e mata alguns dos seus membros, e Sir Charles acaba de morrer de uma forma muito estranha. Agora, todos se preocupam com o destino do novo herdeiro, um parente distante que vem dos Estados Unidos sem ter ideia da maldição da família. Sherlock se recusa a acreditar em algo sobrenatural. Entretanto, não parece tão preocupado. Assim, ele tem preferência de enviar Watson para a residência dos Baskerville e receber as informações na sua própria casa, tendo em vista estar ocupado com outros casos. Adorei a história. Essa é minha história favorita de Sherlock Holmes. Não apenas como acaba a história, mas por outros tramas ao longo do livro e pelo clima sobrenatural. Oi, meu nome é Ana Beatriz, eu sou do 7º ano Master do Colégio Luciano Feijão. Vou falar do livro Robin Hood, do autor Tony Lee. Ele ficou conhecido pela morte de seu pai. Robin abandona o exército dos cruzados em Jerusalém para voltar para a Inglaterra, pois era onde ele tinha nascido. Resolveu se rebeliar contra os desmandos do príncipe. Robin já tinha lutado nas cruzadas e estava logo voltando para casa. Como dito, antes ficou sabendo da morte de seu pai. Depois de tudo, ele se juntou com rebeldes até conseguir o dinheiro de João, o príncipe. Eles conseguiam isso por meio de impostos. Conseguiram pegar o ouro que foi devolvido para o resto da cidade para compensar os impostos. O príncipe João não gostou dessa situação. Fez um prêmio para o Robin Hood ser capturado. O prêmio era o dinheiro por quem consegue. No final, eles fizeram uma competição e Robin, como sempre, ganhou. Eu gostei muito do livro, sempre ouvi falar do Robin Hood, mas lendo o livro eu aprofundei meus conhecimentos. Além do mais, a história é em quadrinhos. Indico este livro e é muito cativante. Oi, me chamo Raul. Estudo no Colégio Luciano Feijão e sou do 7º B Manhã. Hoje vou contar a história da Lua Perdida. O nome do livro é A Lua Perdida e do autor é Jim Liao. Fala de um menino e a lua. Foi publicado seu primeiro livro em 1998. O autor nasceu em 1958 e ele nasceu em Taipei. Um menino estava andando e achou uma lua no chão. Depois de um tempo, todos perceberam que a lua tinha sumido no céu. Logo fizeram muitas luas artificiais e todos ficaram felizes de novo. Mas enquanto isso, o menino cuidava da lua. Depois de um tempo, a lua começou a rodar e voar, e eles viraram melhores amigos. Depois de mais um tempo, as luas foram jogadas fora. A cidade ficou sem luz e o menino percebeu. E se vestiu de preto, pegou sua lua e foi para cima do seu prédio. Iluminou a cidade com o brilho da lua. Mas quando estava voltando, a lua não entrava mais na casa. O vento levou eles para bem longe e eles chegaram no espaço. Agora todo dia um menino vai olhar para a lua e se lembra de tudo. Eu amei o livro, ótimos desenhos, a história é muito bem contada. Quando comecei a ler, eu entrei dentro do livro e me diverti. A experiência de ler esse livro foi incrível. Foi o melhor livro que eu já li. Nota 1000. Oi, meu nome é Karen e hoje vim apresentar
apresentar os livros As Leis de Anne Frank para Meninas. As Leis de Anne Frank para Meninas, volume 4, é um livro de Meg Cabot, traduzido para o português. É do tema infantil, ficção e relacionamento. O livro fala dos alunos da sala 209, que estão ensaiando para uma peça da feira da escola. Porém, todas as meninas querem o papel principal, incluindo Ellie, para uma feira da escola. Tudo muda quando Sophie, amiga de Ellie, quer o papel tanto quanto ela, e Ellie tem que conseguir o papel sem magoar a amiga. O livro é extremamente legal, não precisa ler outros volumes para entender. Fala de uma história interessante e real e dá dicas para quem passa por situações parecidas. Eu amei o livro, porém ele é um pouco longo e repetitivo. Meu nome é Luísa Teófilo, sou do 7º Master da Tarde, do Colégio Luciano Feijão. Vou falar sobre o livro A Divina Comédia, do autor Dante Alighieri. A Divina Comédia é o próprio poeta Dante que percorre uma viagem entre 13 instâncias completamente distintas, o inferno, o purgatório e o paraíso. Ao longo do caminho, Dante vai cruzando com os amigos e conhecidos, figuras públicas ou do universo pessoal do autor, e debatem sobre os mais variados temas. As odisseias são extremamente descritivas e imensões detalhes visuais. Gostei muito do livro, porém acho que deveria empolgar mais em ler e deveria ter mais imagens ilustrativas. A história fala sobre o Dante, que era um admirador profundo da poética de Virgília. Por isso, é a ele que pede ajuda para percorrer o doloroso caminho. Indicaria e leria mais uma vez, mas confesso que pelo título esperava mais dessa história, pois gosto de livros alegres e realmente de comédias. Beatriz é o símbolo de amor divino e é responsável por guiar o poeta para fora da selva, e indico essa obra. Olá, me chamo Ana Lídia, do 7º B Tarde do Colégio Luciano Feijão. Hoje eu vou retratar o livro A Lua Perdida, do autor Jimmy Leão. Um dia, a lua desapareceu do céu sem deixar nenhum rastro. Todos os dias as pessoas esperavam ela aparecer, mas nunca mais a viam. Em um belo dia, um menino carente encontrou a lua caída ao chão em um jardim e resolveu levar para casa. E assim, não se sentir só. Ele levava a lua para todos os lugares e nunca mais se sentia só. Começaram a fabricar luas e levar de caminhões para a cidade, tristes e escuras. Ninguém mais falava em outra coisa a não ser as luas. Ninguém mais saía sem elas e assim, quem era triste agora era feliz, pois as luas iluminavam sua vida. O menino que encontrou a lua verdadeira cuidava dela como se fosse da família. Passou a ficar só em casa e não conversava mais com ninguém, a não ser a lua. Ele já não tinha mais amigos e não se aventurava com ninguém. E suas aventuras com a lua eram muito grandes. Muitas vezes ele saía de casa para brincar com ela. Chegou um dia que a lua não conseguia mais entrar em casa, pois havia crescido bastante. E assim a lua subiu ao céu e o menino nunca mais a viu. O livro é muito bom, pois é bem fácil de compreender e indico para qualquer público. Os relatos são importantes, pois fazem com que tenhamos reflexão sobre o assunto. Indico esta obra. Olá, meu nome é Caio Vinícius, sou do 7º ano B, Tarde, do Colégio Luciano Feijão. Hoje eu vou falar sobre o livro O Rapaz que Não Era de Liverpool, do autor Caio Ritter. Marcelo, 15 anos, aparentemente não tem problemas. Os pais são legais, os irmãos se gostam e a namorada é linda, como ele. Ele sempre mesmo diz, vive uma vida de comercial de margarina. Este mundo que ele vive é perfeito, porém sofre sério abalo. Em uma certa aula de biologia, ele concluiu que foi adotado. Seu cotidiano vira de cabeça para baixo. Entre trechos da canção dos Beatles, ele vai descobrir como lidar com seus afetos. O livro é bom, não é um livro tão grande, tem com uma história bem tocante. Eu indico esta obra. Olá, meu nome é Letícia
Lilian e eu sou do 7º ano Master da Tarde no Colégio Luciano Feijão. Vou ler sobre a resenha De Cara para o Futuro. O livro De Cara para o Futuro, de Raimundo Matos de Leão, fala sobre a história de Gabriel, um adolescente de 16 anos que mora em uma pequena cidade no interior de Bahia, no tempo de 1960. O livro é dividido em 18 capítulos, cada um explicando sobre uma nova história e etapa que o garoto viveu. O pai do garoto falece no primeiro capítulo, retratando um conflito. Durante esses problemas, o garoto enfrenta um enorme vazio e uma sensação de abandono intenso. O menino estava sozinho, sem amigos para conversar e para poder contar. Gabriel também tinha um irmão, a maior dor de sua mãe, um sentimento de ingratidão. Mal sabia o garoto que iria amadurecer, conhecer cada dia o mundo e como ele é difícil. Aquilo era apenas um começo de um grande desafio. O menino mal imaginava que estava de cara para o futuro, mas não fácil, sim de descobertas, desafios e novos aprendizados difíceis. Um dos principais aspectos do livro é que ele consegue bem retratar nossa realidade, tanto a de hoje quanto a de muitos anos atrás, pois o mundo todos os dias se torna um novo futuro vamos encarar a cada dia. Também se trata de um livro em que todo o seu público-alvo se interessa e coloca bem a nossa realidade. As ilustrações retratam bem o que o livro quer expressar, palavras e gravuras profundas. Indicaria muito bem para um familiar, amigos que necessitam enxergar o que o livro retrata. A vida é um livro e quanto mais se lê, mais coisas aprendemos. Oi, meu nome é Luísa, eu sou do 7º B Tarde do Colégio Luciano Feijão. Hoje eu vou ler o livro A Mentira da Verdade, do autor Joaquim de Almeida. Na religião iorubá, os pertencentes a essa religião acreditam que quem criou o mundo foi Olof, o deus da religião. A história relata a criação do mundo. Olof criou primeiro o barulho e o silêncio, a noite e o dia, o medo e a coragem, o orgulho e a inveja. E por último, a verdade e a mentira. Olof deu para a verdade beleza, bondade, sinceridade e uma lança para demonstrar sua força. E para a mentira, deu feiura, fraqueza, tudo oposto do que deu para a verdade. Certo dia, a mentira e a verdade se encontraram e começaram a lutar. A luta deles durou vários dias e no começo do último dia, a mentira conseguiu cortar a cabeça da verdade, assim vencendo a batalha. A verdade passou dias e dias procurando sua cabeça, mas ao invés de encontrar sua cabeça, achou um ser dormindo embaixo de uma árvore. Não pensou duas vezes, cortou a cabeça deste. Mal sabia que aquela era a mentira. Hoje a mentira se passa pela verdade e a verdade sai como mentira. Eu achei o livro muito bom, com uma linguagem compreensível e uma história que contribui na cultura. Eu indico muito este livro. Oi, meu nome é Otávio, eu sou do 7º ano Master Tarde e hoje eu vim falar do livro Robin Hood, de Ana Maria Machado e Rodrigo Machado. O livro começa divertido, mas com o desenvolvimento da história, ele perde a graça, após um tempo. Ela fica sem graça porque os personagens repetem as mesmas coisas. Depois, a história começa com um trama de quero mais, mas quando declaram guerra contra os ladrões, a história simplesmente para. Agora, a história na Inglaterra. Tinha muita briga entre os normandos e as saxões. 100 anos depois da guerra de Hastings, William, o Conquistador, dividiria o país em seus fiéis seguidores. Até aí, a história estava muito boa. E no final também. A história termina quando reencontrou seu cartejo, o rei contou sobre suas estranhas aventuras e todos ficaram maravilhados. Eu gostei muito do livro e indico esta obra. Os personagens são bem construídos e o enredo é ótimo de ler.